Legal, Murilão. Pô, que massa, velho. Eu tava lendo um pouco, né, sobre Murilo Becker, que eu não acompanho muito basquete, assim, sabe? Então, eu gosto pra caramba do esporte, mas eu não sou aquele cara que fica acompanhando e tal. E eu vi, cara, que no início da carreira você era goleiro e também fazia o basquete. Como é que foi essa parada aí? Pra você escolher, puta, cara. Foi na sorte, né? Falar, vou ver o que vai dar foi aí. assim, quando eu senti que bola rasteira já não pegava, né? Não, na verdade foi o seguinte, meu irmão jogava basquete, meu irmão mais velho, e aí eu sempre acompanhei basquete, mas nunca tinha pego ali pra jogar, né? E como quase todo brasileiro, né? Sou apaixonado por futebol. E comecei nas escolinhas do Grêmio como goleiro. E por que como goleiro? Porque na linha eu era muito ruim, né? Então, primeiro, e assim, com a mão acho que já era mais a minha praia na escola, ali sempre no intervalo, né? Que tinha aquela pelada ali, aquele bate-bola, eu sempre ia pro gol. Os caras viram o E maior, eu comecei, né? eu comecei a ver que dava jeito, cara. Eu fiquei 2 anos como goleiro do Grêmio. Cheguei a jogar Grenal, categoria de base, assim, bem Caraca. novinho. E só que era muito longe, era o Cristal, né, que era onde a categoria de base do Grêmio treinava. E aí meu pai fazia todo esforço assim para me levar, mas e aí tinha o Grêmio Náutico União, tinha um basquete lá. E aí eu treinava, aí eu tive que optar por conta da escola, né? Eu fazia o seguinte, eu treinava de manhã como goleiro, à tarde eu estudava, saía da escola e já ia treinar basquete à noite. Nossa. Então assim, Eu não vi a hora de chegar em casa assistir desenho. e aí eu, assim, sempre atleta, sempre nativa, sempre... E aí chegou uma hora que eu falei assim, bom, eu vou ter que treinar agora. Aí no basquete as portas foram se abrindo. Em 2 anos de basquete eu fui para a seleção brasileira. E aí quando eu fui convocado para a seleção brasileira, 1 ano acima da minha idade, eu tive que largar o futebol. Não teve jeito. Aí eu falei, bom, peraí. Você tava carregando tava os nos dois dois. ali, paralelo. Porque eu fui convidar, eu tava levando paralelo, porque eu gostava muito de ser goleiro, né? E aí era escolinha no Grêmio. Aí no momento que eu cheguei a jogar o campeonato, né, gaúcho ali pelo Grêmio, eu fui convocado para a seleção brasileira no basquete porque nós jogamos eu joguei pela seleção gaúcha, né? Tinha aquelas seleções, seleção do estado de São Paulo, seleção... E eu era da seleção gaúcha de 1 ano acima da minha idade. E você tinha quantos anos, mais ou menos, aí? Olha, quando eu fui convocado, eu comecei com 14 anos. Ô, louco. 14 anos. Bem aí eu fui novo. convocado com o pessoal do 15, E aí eu fui para a seleção brasileira. Puta, que animal, com o pessoal, né, mano? nessa idade. Então, 15 anos eu já servi. Você é Mas louco. imagina. 14 anos de 14, desenho, olha lá. 15 anos eu já estava na seleção brasileira. Categoria de base. Aí você optou Aí por não causa teve dessa jeito. situação da seleção chamar ou você viu que você estava se destacando mais ali? Porque o futebol é mais difícil realmente, né? Sim, concorrência. A Né? concorrência. Então, você acha que se fosse, putz, eu preferi o futebol ou não? Ou foi o lance Cara, eu assim... da oportunidade ou foi um lance que você gostou mesmo? Cara, eu Você adorava destacou? ser goleiro. Eu, em primeiro momento, assim, goleiro pra mim era prioridade 100%, 1000%. Você é louco, eu no gol não dá. Toma uma bica direto. Eu gostava muito, cara. E aí, E quando eu comecei a jogar basquete, eu comecei a jogar muito por causa do meu irmão. De falar, é até um pecado eu falar isso, mas eu não gostava muito, eu não tinha um sonho de ser atleta de basquete. E aí eu sempre falo assim, as portas, elas foram se abrindo pra mim. Uhum. E nessa que elas foram se abrindo, eu fui aproveitando. E eu sou competitivo em tudo que eu faço. Percebi entendeu? já. Percebi. Eu e o Bruno, a Já gente treinei um pouquinho faz uns com treinos de rapaz, crossfit não ali. dá não, cara. Eu não sou Boa. competitivo com o cara do lado. Sim. Entendeu? Com eu você sou mesmo. competitivo comigo. Eu tento chegar no meu limite. Entendeu? Isso, assim, na minha vida, independente da profissão que eu faço. Isso, eu sempre tentei ser o melhor Murilo, independente da situação. Entendeu? O limite dele é aqui, ó. O nosso é aqui, ó. 2 metros de altura. E eu acho Limite, que cê é foi, louco. assim, por esse motivo também que as coisas foram acontecendo, entendeu? Então, eu tenho várias histórias, assim, de basquete, história de superação, lesão, histórias engraçadas. Tem várias situações, assim, que eu falo, meu, não faria nada diferente. Hoje eu tava falando até com um amigo meu, agora antes de vir pra cá, eu falei, cara, e ele falou, pô, Murilo, tal, eu não te reconheci por causa da máscara, tal. Eu falei, por causa da altura só, né? E aí ele falou, pô, cara, você jogou na seleção, né, tal. Eu falei, joguei. Eu falei, cara, em relação ao basquete, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu não podia mais chegar mais. Eu tive uma lesão muito séria no olho que eu fui obrigado a parar de jogar.
Mas eu joguei. Mas como, lesão no olho? Eu tive Jogando? Jogando. Eu perdi, acho que uns 50% da minha visão, mais ou menos. Caramba. Tanto é que, assim, o meu olho esquerdo é tudo embaçado e tem vários pontos que eu não enxergo, entendeu? É como se fosse se eu estivesse olhando num cano, assim, e aí fosse bem, assim, pouca visão e tudo embaçado. Foi jogando. E aí eu tive uns problemas também por conta disso. Claro que minha carreira foi... Senão eu posso falar como torcedor. Você estava em qual clube nisso daí? Eu estava no Bauru. Eu falo como torcedor. Eu, como torcedor, não vou falar como Murilo jogador. Eu estaria jogando até hoje. Em alto nível, se eu não tivesse minha lesão. Sem dúvida. Eu tenho certeza. Pela pessoa que eu conheço que o Murilo é, entendeu? Competitivo e pelo amor ao esporte, eu estaria jogando até hoje tranquilamente. Mas não sou eu que faço a situação do jogo, né? Sim. O jogo que não tem, assim, por exemplo, essa visão periférica eu perdi. Putz, isso aí faz muita diferença, né? Claro, o cara chega aqui e eu não enxergo. Então, até pegar a bola e enxergar, eu já perco um segundo e nisso o cara já roubou a bola. E eu passei por vários momentos assim. Joga na ala, só do lado que não tem ninguém, né? Então, mas cara, é complicado. Eu usava muito pick and roll. O que é pick and roll no basquete? Você faz um bloqueio e vira. Nessa que você vira, você não sabe se o cara tá ali ou não. Hoje eu vi... Isso com quantos anos foi essa lesão? Cara, isso faz 5 anos, mais ou menos 4, 5 anos. E aí, galera, esse foi mais um corte do Fala Jorge Podcast. Segue a gente lá no Instagram, no Twitch e no YouTube. Podcast Fala Jorge.